O Sudeste Asiático passou por um susto grande recentemente, né? Com aqueles confrontos entre Camboja e Tailândia. Nossa, demais. Mais de 30 mortos, milhares de pessoas tendo que sair de casa. Foi por muito pouco mesmo que não virou uma guerra declarada ali. Ok, vamos tentar entender como a coisa chegou nesse ponto. Exato. É uma fronteira complicada, longa, mais de 800 quilômetros, e tem partes ali que nunca foram bem demarcadas desde a época colonial francesa, sabe? Uhum. Já tinha tido problema antes, né? Lembro de 2008, 2011, também teve morte, umas 40 pessoas na época. Sim, mas parece que conseguiram apagar o incêndio mais rápido daquelas vezes. Pois é, dessa vez foi diferente. A grande pergunta é: por que agora a coisa escalou tanto, quase saiu totalmente de controle? O estopim parece pequeno, mas tem coisa mais funda aí. O que saiu na mídia primeiro foi aquele incidente de 23 de julho, né? 5 soldados tailandeses feridos por uma mina. Isso. E aí começou a troca de acusações na hora. A Tailândia acusando o Camboja de ter plantado minas novas ali na fronteira. E o Camboja dizendo que não, que eram minas antigas, tipo o resto da guerra civil deles. Versões totalmente opostas, claro. O que só serviu para jogar mais lenha na fogueira, imagino. Com certeza. Mas olha, esse incidente da mina não surgiu do nada, sabe? A tensão já vinha crescendo. Desde maio, mais ou menos, quando um soldado cambojano morreu. Ah, já tinha esse histórico recente. Já. Só que o que realmente botou fogo no parquinho, catalisador mesmo, foi uma crise diplomática que ninguém esperava. Veio de um vazamento bem delicado. Aí a coisa fica, assim, muito interessante, porque mistura política com relações pessoais de um jeito explosivo. Você tá falando daquela ligação telefônica que vazou, do Hun Sen. Ele que foi primeiro-ministro do Camboja por décadas. Uma figura super poderosa lá ainda, né? Ele mesmo. Vazou uma conversa dele com a então primeira-ministra da Tailândia, a Paetongtarn Shinawatra. E foi um problemão pra ela, né? Um constrangimento público gigante. Gigante. Na gravação, ela tratava ele de um jeito muito informal, quase como família, chamando de tio, e ainda por cima criticava um comandante militar tailandês importante. Nossa. Imagina a reação na Tailândia. Revolta total. Ela acabou sendo suspensa do cargo, abriram a investigação, foi feio. Entendo. E o que complica tudo, o que torna isso tão pesado, foi o que esse vazamento significou, sabe? Foi visto como uma traição mesmo, uma quebra de confiança brutal. Traição por quê? Pela relação pessoal deles? Exatamente. Porque o Hun Sen e a família Shinawatra tinham laços, assim, de décadas. A Paetongtarn é filha do Thaksin Shinawatra, que também foi premier da Tailândia, muito poderoso. E por muito tempo, o Thaksin e o Hun Sen foram aliados próximos. Claro que era uma relação complexa, cheia de idas e vindas, né? Já tiveram acusações contra o Thaksin no passado. Aí depois do golpe de 2014 na Tailândia, o Hun Sen abrigou aliados do Thaksin no Camboja. Teve até umas extradições meio controversas de dissidentes que eles cooperaram. Era um jogo de interesses. Sei. Mas essa relação pessoal existia. E o vazamento foi visto como o Hun Sen apunhalando os Shinawatra pelas costas. Essa dinâmica pessoal virou o detonador para o conflito militar que quase aconteceu. Mas será que essa relação pessoal, por mais forte que fosse, justifica chegar tão perto de uma guerra? Ou será que foi só um pretexto, uma desculpa conveniente para outras tensões que já estavam ali? Talvez econômicas, políticas internas? Ótima pergunta. É bem aí que está o nó da questão, o que intriga todo mundo que analisa a região. Qual foi a real motivação? Mas, independentemente da resposta, o resultado na hora foi uma escalada militar assim vertiginosa. Foi rápido, né? Muito rápido. Expulsaram embaixadores, mandaram tropas para a fronteira, tanques, artilharia pesada. A Tailândia fez ataque aéreo. Ataque aéreo? Caramba! E o Camboja respondeu com foguete. Teve um ataque cambojano que foi terrível. Atingiu um posto de gasolina na Tailândia, matou civis. Estudantes, inclusive. Meu Deus, é sempre assim, né? Quem paga o pato é a população civil. Sempre. O premier interino da Tailândia, na época, chegou a alertar para o risco real de desencadear uma guerra. Não era exagero, não. E parecia que ninguém conseguia frear aquilo.
Tava muito difícil. Para desescalar, tinha vários obstáculos. Do lado do Camboja, o novo líder, o Romanet, filho do Hun Sen, era visto como meio inexperiente para uma crise desse tamanho. Entendi. E na Tailândia, o governo já estava meio fragilizado, com problema econômico, pressão internacional, os Estados Unidos ameaçando com tarifa comercial. Eles não podiam demonstrar fraqueza. E o Camboja também com problema econômico, né? Turismo afetado. Também. Então, nenhum dos lados parecia ter muito espaço para recuar sem perder politicamente ou economicamente. Um beco sem saída. Foi aí que o pessoal de fora entrou mais forte, né? A comunidade internacional. Sim. A Malásia, que estava na presidência da ASEAN, aquele bloco dos países do Sudeste Asiático, se ofereceu para mediar. A China também se movimentou. E os Estados Unidos? Os EUA pressionaram bastante. Teve ligação do presidente Trump na época, exigindo cessar-fogo imediato, falando em consequência comercial séria se a coisa continuasse. E aí? Funcionou? Acabou funcionando. Lá na Malásia mesmo, no dia 28 de julho, os dois lados finalmente concordaram. Um cessar-fogo imediato e incondicional entrou em vigor à meia-noite. Ufa! Concordaram em parar tudo e voltar a conversar. A guerra que quase aconteceu foi evitada assim no último instante. Então, resumindo a história toda, a gente teve um incidente ali na fronteira que não é tão incomum, mas que foi turbinado por essa crise diplomática super pessoal, esse vazamento da ligação, e tudo isso num cenário onde os dois países já estavam com instabilidades internas, uma combinação explosiva. Perfeito, é isso. E o que essa crise toda mostra, né, é como a estabilidade na região pode ser frágil quando depende demais dessas relações pessoais entre os líderes, ainda mais quando tem pressão política e econômica interna rolando. Faz sentido. E aí fica a grande pergunta no ar, né? O mistério que ninguém respondeu ainda. Por que raios o Hun Sen, que é um político super experiente, decidiu vazar aquela conversa? Por que arriscar um conflito tão grave? Quais seriam as hipóteses? Bom, tem gente que especula sobre interesses econômicos escondidos, talvez ligados a cassinos ou aqueles centros de golpes online que tem muito ali na fronteira. Uma disputa por dinheiro, poder nessa área cinzenta. Ao mesmo tempo, atiçar o nacionalismo no Camboja para fortalecer a própria posição, a posição do filho dele. Uma jogada de mestre, talvez. Ou um erro de cálculo perigoso. Exato, essa é a questão que fica. Entender a real motivação por trás dessa quase guerra é chave para a gente poder avaliar os riscos futuros por ali. Fica essa reflexão.